Em 1989, o mundo assistiu perplexo à queda do muro que simbolizou, por uma parte do século XX, a divisão do mundo entre duas potências e duas ideologias. Durante 28 anos, o muro que dividia a cidade de Berlim em duas se tornou o símbolo máximo da Guerra Fria e da bipolarização do mundo entre capitalismo e comunismo. O lado de Berlim Ocidental estava sob o controle do capitalismo, dos Estados Unidos e seus aliados. Já Berlim Oriental estava do lado comunista, controlada pela União Soviética e seus aliados. Foi como se uma barreira que dividia uma cidade dividisse também o mundo inteiro no jeito de pensar, no jeito de viver, de maneiras completamente antagônicas. Mas para a gente entender melhor essa história, a gente vai voltar lá para 1945, lá no final da Segunda Guerra Mundial. Com o conflito terminado, começava a se esboçar a Guerra Fria, com a divisão do mundo em áreas de influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Berlim estava ocupada por tropas norte-americanas e soviéticas e de seus aliados, e ficou decidido que uma parte da cidade seria controlada pelos capitalistas e a outra pelos comunistas. Os comandos militares de ambos os lados colocaram arames farpados para controlar a entrada e saída, a passagem de pessoas de um lado para o outro. Além da cidade de Berlim, decidiram dividir também a Alemanha entre a porção ocidental e a oriental, seguindo a lógica da divisão da cidade, ocidental capitalista e oriental comunista. A parte estranha dessa história é que Berlim ficava do lado oriental da Alemanha, na parte controlada pelos soviéticos, como vocês viram no mapinha aqui. Portanto, para os Estados Unidos e para os seus aliados acessarem Berlim Ocidental, eles tinham que passar por um vasto território da Alemanha Oriental. Stalin tentou a todo custo destruir essa passagem, esse acesso até Berlim Ocidental. Mas os Estados Unidos, os Yankees, eles lutaram bravamente para manter essa possessão e conseguiram. E mais, os americanos decidiram que nos anos que se seguiram, Berlim deveria se tornar uma vitrine capitalista dentro do mundo comunista. Eles fizeram investimentos maciços do lado ocidental para que o mundo comunista visse como era bom o capitalismo. As cercas de arame farpado continuaram dividindo a cidade, só que o lado ocidental crescia a olhos vistos, com os dólares americanos fazendo com que os muitos berlinenses do lado oriental ficassem tentados a atravessar para o outro lado. Nos anos de 1950, Moscou começou a ficar cada vez mais irritada com o fato de que muitas pessoas iam de um lado para o outro, principalmente do lado oriental comunista para o lado ocidental capitalista, e decidiu dar um basta de uma vez. No início dos anos 60, uma decisão foi tomada. Na madrugada do dia 13 de agosto de 1961, começou a construção do Muro de Berlim. Todos foram pegos de surpresa quando milhares de soldados da Alemanha socialista foram mobilizados para barrar qualquer tentativa de fuga em massa e construir uma obra faraônica do dia para a noite. Foram mais de 60 quilômetros de muros de concreto, cerca de 300 torres de vigia e mais de 120 redes eletrificadas, com os muitos alarmes espalhados para detectar qualquer movimentação. O mundo ficou chocado com a atitude soviética, que criou uma cortina de ferro sobre uma das cidades mais importantes da Europa. Entre as décadas de 60 e 80, a mídia internacional ela tratava o que acontecia em Berlim como se o mundo estivesse ali, dividido entre dois polos. O muro se tornou o símbolo de uma era bipolarizada. Mas independente da simbologia, para além das questões geopolíticas, o muro ele dividiu famílias, ele dividiu amigos, ele dividiu pessoas, e enquanto ele existiu, muitas pessoas tentaram atravessá-lo. Fugas espetaculares aconteceram. Algumas foram bem-sucedidas, outras não. De qualquer forma, muita gente morreu nessa história. Na verdade, o Muro de Berlim eram dois muros, com espaço entre eles, onde soldados fortemente armados e cães ferozes patrulhavam 24 horas por dia. Para vocês terem uma ideia, existe um museu em Berlim que conta apenas a história dessas tentativas de fuga, que envolveram túneis, tirolesas e até balões. Lá na década de 80, a União Soviética entrou numa crise terrível e se iniciou ali um processo de abertura econômica e política, principalmente a partir do governo Gorbachev, em 1985. Mas essa abertura ela foi lenta demais. Muitos países do leste europeu começaram a questionar o processo
e começaram a forçar cada vez mais a União Soviética a abrir de uma vez por todas. Em 1989, os dois comandos da Alemanha Ocidental e Oriental iniciaram um processo de negociação para pôr um fim à divisão, para pôr um fim ao muro. Só que, como a gente já disse, esse processo estava lento demais e a história acabou atropelando. O fato foi que, depois de uma declaração de um burocrata qualquer da Alemanha, as pessoas entenderam que o muro já tinha caído, que as pessoas poderiam atravessar de um lado para o outro. E imaginem vocês, no começo de novembro de 1989, pessoas do lado ocidental e oriental marcharam em direção ao muro. Não tinha mais como controlar. Eles começaram a subir sobre o muro, a destruir o muro com picaretas, decidindo que acabou, chega, não queremos mais essa divisão. Não tinha mais como retroceder. A Alemanha era uma só. E o mundo entendeu que a Guerra Fria chegava ao fim com a derrota do bloco soviético. Bom, isso aí, galera. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, explica por que você não gostou. Se você gostou da minha locução, se você gosta da nossa linguagem, eu sugiro que você dê uma olhadinha no canal Revisão. É um canal de educação bem legal, voltado para humanas, tem bastante documentário de história. E a gente fez um vídeo complementar, só discutindo ideologia, que vai para o canal Revisão, que está linkado aqui na descrição. E eu quero agradecer aqui ao João por ter me recebido no canal dele. O João, para quem não sabe, me deu aula muitos anos atrás. E até hoje é sempre uma honra e sempre um prazer participar de programas com ele. É isso aí, galera. É nóis. Falou!